Pessoal, então, a gente está se preparando para disputar a eleição. E para a gente se preparar para disputar a eleição, a gente tem que aprender coisas, né, e apresentar propostas. A Rede Sustentabilidade defende uma sociedade sustentável, uma sociedade igualitária, uma sociedade inclusiva, uma sociedade diversa. Como é que é possível a gente propor políticas públicas considerando estes princípios? Então a gente defende que a máquina pública seja modernizada, a gente defende melhoria na qualidade da educação, a gente defende diminuição das filas de espera para pacientes do SUS, a gente defende mais segurança na periferia da cidade. Essas são as pautas nossas. E a gente quer sair em campanha eleitoral com as propostas claras, que os nossos pré-candidatos dominem estas propostas e possam defendê-las. E dentre essas propostas, uma das mais importantes é a geração de emprego e renda. Como aumentar o emprego e melhorar a renda para os nossos jovens, para as mulheres, que são uma força de trabalho importante. Como é que é possível isso, propondo política pública aqui em Bragança, considerando o cenário futuro da nossa região? Paulo, como é que é possível isso? Que ideias é possível? O Paulo, que tem experiência, foi prefeito e é planejador, é consultor de política pública. Como é que é possível, Paulo? Então, Mauro, eu acho que como a gente já comentou aqui em alguns programas anteriores, né, esse século XXI, a gente está passando por uma sociedade, né, que a gente chama de uma sociedade industrial urbana, uma sociedade de serviços, né? A gente já comentou um pouco sobre isso, mas o que é isso para a população, assim, para a gente poder dar um exemplo prático, né? O que é uma sociedade de serviços, né? É fácil a gente entender, assim, antigamente você tinha um toca-disco, né? Você tinha um CD, agora você tem os streamings no celular, você escuta no celular. Então essa indústria acabou. Aí você tinha uma indústria de fazer DVDs, aí você tem hoje os streams de vídeos. A gente está trabalhando com uma sociedade de serviços. Quando a gente olha esse mapa, né, a gente apresentou aqui também, né, desde 2009, que o grupo de MEIs lá sai de 9% de microempreendedores individuais para 75%. Hoje 75% de CNPJs no Brasil é microempreendedor individual, porque essa questão dos serviços cresceu muito, né? E essas plataformas de automóveis, né, para você poder utilizar isso também. Então, assim, muita coisa por serviços, né? Os entregadores, né, de mercadorias. Então, essa questão de serviços cresceu demais. Então, os serviços microempreendedores individuais, essa curva cresceu. Nós temos aí as pequenas e médias empresas, que representam 24%. As EPPs, as empresas de pequenos portes, e as microempresas. E 1% hoje são grandes empresas, né? Então, essa industrialização, ela tá sofrendo uma grande mudança, né, nesse panorama, porque a gente passa por uma sociedade muito mais de serviços, né? Diante desse aspecto, como é que a gente pode gerar emprego e renda, principalmente nesse ambiente, né, somente que a gente tem a maioria dos pequenos negócios, né, de empresas menores, né? Como é que a gente cresce isso e gera emprego nisso? Uma das possibilidades é aí a modernização administrativa, a modernização da cidade ajuda muito, porque quando você faz compra das grandes, né, empresas, as grandes plataformas, as big techs que você faz compra, você tira o capital dessa cidade, o capital desse território e vai tirando renda daqui, né? Então a primeira coisa é você proporcionar a venda aqui. E uma maneira de você induzir a venda e ficar aqui o comércio, a agricultura, é através das compras públicas. Então o máximo é a prefeitura vender para a cidade. Tudo que ela poder consumir, ela pode vender para a cidade. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, a agricultura familiar. A legislação prevê que 30% você tem que comprar da agricultura familiar, né? A experiência que nós temos com uma cooperativa que nós fizemos quando administramos Amparo, 95% a gente comprava da agricultura familiar. Então, se você induzir e criar uma logística, uma cooperativa, você acaba comprando da cidade, né? E hoje a modernização, né, as tecnologias, ajuda você a ter plataformas de credenciamento desses profissionais. Vamos dar um exemplo na questão médica, né? Você sabe muito bem, né? Hoje a fila
no pronto-socorro e UPA, elas estão aumentando, né? A gente está lotando isso, por quê? Porque a gente está envelhecendo, doenças crônicas, não é para esse paciente ir lá, tem coisas de cirurgias eletivas que acaba caindo lá. Você já tem na cidade, já tem nessa região, clínicas que fazem isso. Então você credenciar essas clínicas e elas poderem fazer isso sem você levar essa pessoa para o hospital, você vai diminuir a fila do hospital, a tecnologia vai ajudar, você credencia essas clínicas, né? Hoje já é feito isso. Então a gente ter essas plataformas para você credenciar produtos locais para a prefeitura consumir isso, e não só a prefeitura, mas a própria cidade consumir isso da produção local. Eu acho que esse caminho é sem volta, porque senão a gente vai continuar tirando e competindo com as grandes plataformas de compra, você vai continuar tirando o capital da cidade. Então esse é o grande desafio, e a modernização, a tecnologia pode ajudar muito toda essa cadeia produtiva a fazer isso, né? E para finalizar, também, as médias e grandes empresas, né? A gente deu o exemplo aqui do Red Bull, por exemplo, né? Quantas pessoas trabalham lá? Essas grandes empresas têm fornecedores dessa cadeia produtiva. Esses fornecedores, né, através desse arranjo, a prefeitura induzir isso e uma conversa de capacitar, ser um centro de capacitação para esses pequenos negócios, essas pessoas de prestação de serviço, poder da cidade prestar o serviço para uma média e grande empresa e não ter que trazer de fora. Eu acho que isso é uma política centrada nessa questão da gente entender a nossa vocação e o que nós temos de serviço aqui, e o poder público, ele poder organizar esses serviços para poder oferecer isso para a prefeitura e para médias e grandes empresas e para a população em geral. E Didio, e aí, o que você pensa, Didio? Eu acho que foi muito assertiva a fala, na verdade, né? Então, ou seja, uma plataforma para serviços é uma coisa talvez inevitável que a gente vai viver nos próximos anos, e não é tão distante, ou seja, do ponto de vista tecnológico, não é tão complexo, né? Talvez exija mais uma complexidade em relação ao processo de credenciamento, né? Mas o benefício também, né? Com certeza cobre esse custo. Mais do que isso, é dar visibilidade para a prefeitura onde existe a deficiência da mão de obra, né? Ou seja, se tem vários serviços oferecidos e os dados estão disponíveis dentro da prefeitura, né? Dentro de uma infraestrutura da prefeitura, você pode fazer análises, né? E sobre esses dados, identificar quais são as maiores deficiências, em que áreas, e dessa forma promover uma capacitação orientada à maior eficiência, né? Ou seja, a cobrir justamente aqueles gaps, né? Aqueles espaços que não estão sendo preenchidos pela população local, e dessa forma promover esse comércio orgânico local que vai se fortalecendo e cada vez mais fortalece a região e torna o município um lugar mais agradável e com uma maior arrecadação. Esse é o que eu entendo. E sem dúvida que gerar emprego e renda é uma grande possibilidade se você tiver política pública para isso, né? E a legislação permite, né? Então, que você compre serviço, que você compre produtos, né, das pessoas da cidade. Então, na área da saúde, né, o Paulo falou, né, do médico, mas você pode comprar serviço dos dentistas, da enfermagem, do professor de educação física, do psicólogo, do fonoaudiólogo, comprar serviço dessas pessoas físicas, não necessariamente pessoas jurídicas. A lei permite isso. A lei permite comprar serviços, por exemplo, de costureiras, fazer uma cooperativa de costureiras para fazer uniforme escolar, né? Uma cooperativa de motoristas de van para o transporte escolar. Então, basta ter vontade política, né? E nós vamos lutar para que a gente consiga colocar isso no plano de governo, de que a gente tem que priorizar serviços e produtos da nossa cidade, né? Isso vai gerar emprego e renda, né? Manutenção dos prédios públicos, você poder contratar MEI
para fazer manutenção elétrica, manutenção hidráulica, manutenção de alvenaria, de pintura, você contratar MEI mediante processo simples de contratação, né, Paulo? Isso é geração de emprego e renda, mas isso é uma vontade política. O nosso futuro prefeito tem que pensar nisso. Eu vou, como pré-candidato, numa futura campanha, defender isso. Que a nossa cidade seja cuidada por nós, que o dinheiro público seja gasto na melhoria da qualidade de vida da nossa cidade e que a gente possa participar da gestão e que as pessoas se beneficiem dos serviços públicos com qualidade. E o primeiro ponto, por isso eu insisti com o Paulo da gente conversar sobre isso, é modernizar a máquina pública, facilita todos esses processos da transparência, da credibilidade e a gente pode ter políticas públicas que cheguem realmente para quem precisa, né? Então, eu entendo que é importante todos os nossos pré-candidatos que eles pensem que essas políticas públicas precisam ser defendidas na nossa campanha. Geração de emprego e renda, modernização da máquina pública, diminuição das filas de espera para a saúde, melhorar a qualidade da educação e segurança.